Você já sentiu o peso de um segredo que pode destruir uma família? Aquela sensação de que algo está errado, mas você não sabe exatamente o que, até que a verdade explode na sua cara como uma onda na praia? Eu sou Ana e essa é a minha história. Uma história que começou com a tranquilidade de uma vida simples em Praia do Sol, mas que de repente virou um furacão de emoções, segredos e desejos proibidos. Antes de começar, quero te convidar a curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma dessas histórias cheias de drama e reviravoltas. Vamos lá? Meu nome é Ana, tenho 25 anos e trabalho como caixa em um banco aqui em Praia do Sol, uma cidadezinha pequena no litoral do Brasil, onde todo mundo se conhece e as fofocas voam mais rápido que os pássaros na praia. Minha vida era calma, quase perfeita. Moro com meu marido, Matheus, de 20 anos, um engenheiro civil que passa o dia em obras, mas sempre volta para casa com um sorriso que me faz esquecer qualquer problema. Ele é aquele tipo de homem que te faz sentir segura, sabe? Alto, ombros largos, com uma pele bronzeada pelo sol do litoral e olhos castanhos que parecem enxergar direto na sua alma. Nós moramos em uma casa grande, construída com o dinheiro que Matheus economizou trabalhando em São Paulo antes de voltarmos para cá. A casa tem um quintal pequeno, com uma mangueira que faz sombra nos dias quentes e divide espaço com uma casinha menor, onde vive meu sogro, João. Ele tem 55 anos, é um ex-pescador que se aposentou há pouco tempo, mas ainda ajuda na associação de pescadores da cidade. João é um homem forte, apesar da idade. O cabelo grisalho cai sobre a testa e ele tem aquele jeito sério, mas gentil, de quem já viu muitas tempestades, no mar e na vida. A casinha onde ele mora é cheia de memórias da esposa dele, Dona Clara, que faleceu há 15 anos. Ele nunca quis demolir a casa, nem mesmo quando Matheus insistiu em construir algo maior para todos morarmos juntos. Essa casa é minha história com a Clara, ele sempre diz, com um brilho triste nos olhos. Minha vida com Matheus era um sonho. Casamos há 6 meses e eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Nada de sogra para complicar as coisas. Só eu, ele e o João, que é um sogro tão tranquilo que quase não parece sogro. Eu não precisava fazer a nora perfeita, sabe? Às vezes, levava um pedaço de bolo ou um prato de feijoada para casa dele, e ele sempre agradecia com um sorriso tímido. Matheus herdou esse jeito calmo e carinhoso do pai, e isso me fazia amá-lo ainda mais. Minha mãe, que sofreu muito com uma sogra exigente no passado, dizia: Ana, você caiu num ninho de ouro. Casar sem ter que lidar com sogra é como ganhar na loteria. E eu ria porque era verdade. Tudo parecia perfeito. Até ela aparecer. Era uma tarde de sábado, o sol brilhando forte e eu estava no mercado comprando frutas para fazer um suco. O cheiro de manga madura enchia o ar e as conversas dos vendedores ecoavam no calor. De repente, ouvi uma voz atrás de mim. Ana, é você mesma, né? Virei-me e dei de cara com Sofia, minha colega de escola de anos atrás. Meu Deus, como ela estava diferente! O cabelo loiro caía em ondas perfeitas, a pele bronzeada brilhava, como se tivesse sido polida pelo sol, e ela usava um vestido vermelho colado ao corpo, que destacava cada curva como se fosse uma obra de arte. Sofia? Meu Deus, é você! Exclamei surpresa. Quanto tempo! Ela sorriu, aquele sorriso que parecia esconder mil segredos. Pois é, voltei para a Praia do Sol ontem. E você, o que está fazendo da vida? Contei que trabalhava no banco, que tinha casado com o Matheus. Sim, o Matheus, que era o monitor da nossa turma na escola. Os olhos dela brilharam de um jeito estranho quando mencionei o nome dele. Matheus? O Matheus da nossa classe? Caramba, vocês se casaram rápido, hein? Faz quanto tempo? 6 meses, respondi orgulhosa. Mas o rosto dela mudou, como se uma sombra tivesse passado por ele. Rápido mesmo. E como ele tá? Ainda tão galã como antes? Eu ri, achando graça. Ele tá ótimo, trabalhando muito, mas sempre arruma tempo pra mim. Sofia assentiu, mas havia algo no jeito dela que me deixou desconfortável. Era como se ela soubesse algo que eu não sabia. E você, Sofia?
O que fez esse tempo todo? Perguntei, tentando mudar o assunto. Ela deu de ombros com um ar misterioso. Fui para São Paulo, trabalhei em uns bares, vivi um pouco, agora voltei para cá, sabe como é, saudade do mar. A conversa seguiu, mas algo na voz dela, no jeito como ela mexia no cabelo ou lançava olhares para o lado, me deixou com uma pulga atrás da orelha. Convidei Sofia para tomar um café em casa qualquer dia, só por educação, porque é assim que a gente faz em Praia do Sol. Ela aceitou, mas o sorriso dela parecia mais um desafio do que uma aceitação. Naquela noite, contei para o Matheus sobre o encontro. Amor, você não vai acreditar, encontrei a Sofia hoje no mercado. Ele parou de mexer no celular e me olhou com uma expressão que misturava surpresa e preocupação. Sofia? A Sofia da escola? Sim, ela mesma. Tá toda chique, voltou de São Paulo. Disse que trabalhou em bares por lá. Matheus ficou quieto por um segundo a mais do que o normal, depois deu um sorriso forçado. Que legal. E ela disse mais o quê? Nada demais, só que tá de volta e tal, porque, amor, você ficou com uma cara estranha. Ele riu, mas parecia nervoso. Nada, só surpresa. Faz tempo que não vejo ela. Tentei insistir, perguntando se eles eram próximos na escola, mas ele desconversou. Éramos só colegas, Ana, nada demais. Vamos dormir, tá tarde. Aquela reação dele ficou martelando na minha cabeça. Matheus nunca escondia nada de mim, então, por que agora parecia que ele estava segurando alguma coisa? Mas eu deixei pra lá, pensando que talvez fosse só impressão minha. Uns dias depois, Sofia apareceu na nossa casa. Era um domingo, o cheiro de churrasco pairava no ar e João estava no quintal, cortando lenha para a fogueira. Eu estava na cozinha preparando uma caipirinha quando ouvi a campainha. Abri a porta e lá estava ela, com uma cesta de frutas na mão e aquele mesmo vestido vermelho que parecia gritar: Olhem para mim! Oi, Ana! Trouxe umas mangas e abacaxis fresquinhos do mercado. Sorri e a convidei para entrar, mas não pude deixar de notar como ela parecia à vontade demais, como se já conhecesse cada canto da casa. Senta, Sofia, quer um suco? Perguntei, tentando ser uma boa anfitriã. Ela se jogou no sofá, cruzando as pernas de um jeito que fazia o vestido subir um pouco, revelando coxas bronzeadas que brilhavam sob a luz do sol que entrava pela janela. Quero sim, mas pode ser uma caipirinha? Tô precisando relaxar. Ri, mas algo no jeito dela me incomodava. Era como se ela estivesse marcando território, sabe? Matheus entrou na sala nesse momento e o ar pareceu ficar mais pesado. Sofia? O que você está fazendo aqui? Perguntou ele, com uma voz que misturava surpresa e algo que eu não conseguia identificar. Oi, Matheus. Vim visitar a Ana, trazer um presentinho. Não sabia que você estava em casa, disse ela com aquele sorriso que parecia esconder uma faca. Matheus ficou sério, mas antes que ele pudesse responder, João apareceu na porta, limpando o suor da testa com um pano. Quem é a visita, Ana? Perguntou ele com seu jeito tranquilo. Apresentei Sofia, e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Sofia se levantou, caminhando em direção a João com uma graça que parecia ensaiada. Seu João, prazer em conhecer. Sou amiga da Ana e do Matheus da época da escola. Ela estendeu a mão, mas o jeito como ela o olhou. Meu Deus, era como se ela estivesse avaliando ele, como se ele fosse um peixe que ela queria fisgar. João apertou a mão dela, sorrindo educadamente, mas notei que os olhos dele demoraram um pouco mais do que o normal no rosto dela, no cabelo solto, no corpo que o vestido vermelho o abraçava como uma segunda pele. Sofia, né? Bem-vinda. Quer comer um churrasco com a gente? Perguntou João, sempre hospitaleiro. Ela aceitou na hora, e eu não sei porquê, mas senti um frio na espinha. Durante o churrasco, Sofia era o centro das atenções. Contava histórias de São Paulo, ria alto, e cada movimento dela parecia calculado. Quando ela se inclinava para pegar um pedaço de carne, o decote do vestido revelava mais do que deveria, e eu juro que vi João desviar o olhar meio sem graça. Matheus, por outro lado, mal falava.
Ele cortava a carne com força, como se estivesse descontando alguma coisa na faca. Sofia, você ficou quanto tempo em São Paulo? Perguntei, tentando manter a conversa leve. Ela tomou um gole da caipirinha, lambendo os lábios devagar antes de responder. Uns 4 anos. Uns 4. Trabalhei em bares, conheci muita gente, interessante. Mas sabe como é? A vida na cidade grande cansa. Quis voltar pro mar, pro cheiro de sal. Ela olhou direto para Mateus ao dizer isso e ele baixou os olhos, né? Como se quisesse se esconder. João, sempre curioso, perguntou: E o que você fazia nesses bares? Era garçonete? Sofia riu, um riso que parecia esconder um segredo. Um pouco de tudo, seu João. Servia drinks, dançava, animava a noite. Sabe como é? A vida noturna é cheia de emoções. A forma como ela disse emoções, com uma pausa e um olhar fixo em João, fez meu estômago revirar. Mateus largou o garfo no prato, fazendo um barulho que cortou a conversa. Vou pegar mais carvão, disse ele, levantando-se bruscamente. Quando Mateus saiu, Sofia se aproximou de João, ajudando-o a virar a carne na churrasqueira. Seu João, o senhor já pensou em viajar? Tipo, sair de Praia do Sol, conhecer o mundo? Perguntou ela, com uma voz melíflua, quase como se estivesse cantando. João riu, balançando a cabeça. Eu? Viajar? Minha vida sempre foi o mar, menina. E agora, velho como estou, só quero paz. Sofia colocou a mão no braço dele, um toque leve, mas que durou tempo demais. Velho, o senhor tá em forma. Aposto que ainda quebra muito coração por aí. Eu quase engasguei com o suco. João riu claramente lisonjeado, mas também meio sem jeito. Você é muito gentil, Sofia, mas meu tempo de quebrar corações já passou. Ela sorriu, inclinando-se um pouco mais perto dele, o cabelo roçando no ombro dele. Nunca é tarde, seu João. O senhor tem um charme que... Bom, deixa qualquer mulher pensando. O jeito como ela disse isso, com os olhos brilhando e o corpo tão próximo do dele, fez meu coração disparar, não de ciúmes, mas de uma sensação de perigo que eu não conseguia explicar. Mateus voltou com o carvão, mas o clima já estava diferente. Sofia continuou falando, rindo, enchendo o copo de João com mais caipirinha, e eu notei como ela parecia se esforçar para chamar a atenção dele. Cada risada, cada movimento parecia um anzol lançado no mar, esperando que João mordesse. E ele, bem, ele não parecia imune. Seus olhos brilhavam um pouco mais, seu sorriso ficava mais largo. Eu tentava me convencer de que era só minha imaginação, mas algo dentro de mim gritava que Sofia não estava ali por acaso. Depois do churrasco, Sofia ficou para ajudar a lavar os pratos. Ou melhor, ela disse que ia ajudar, mas passou mais tempo conversando com João na varanda do que na cozinha comigo. Eu ouvia pedaços da conversa deles. Ela falando sobre a vida solitária dele, ele contando histórias do mar. Em um momento, ela disse algo que fez meu sangue gelar. Seu João, o senhor não sente falta de alguém para dividir a vida? Uma mulher que traga calor para essa casa? Eu não ouvi a resposta dele, porque Mateus me chamou para ajudar com algo no quintal, mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Quando Sofia foi embora, já era noite. Ela se despediu com um abraço demorado em João, o corpo colado ao dele por um segundo a mais do que o necessário. Volto qualquer dia, tá? Adorei conhecer o senhor, seu João, disse ela com aquele sorriso que parecia uma promessa. Mateus não disse nada, só ficou olhando enquanto ela saía pelo portão, a silhueta iluminada pelo luar. Quando voltei para a sala, encontrei João sentado na varanda, olhando para o horizonte com um brilho estranho nos olhos, como se estivesse perdido em pensamentos que ele mesmo não entendia. E eu, com o coração apertado, senti que algo estava começando a mudar na nossa casa, algo que eu não sabia se poderia controlar. Naquela noite, enquanto o luar banhava o quintal e o som das ondas do mar ecoava ao longe, eu não conseguia tirar da cabeça o jeito como João ficou olhando para o horizonte, com aquele brilho nos olhos que parecia carregar um segredo novo. Era como se Sofia tivesse plantado uma semente em terreno que eu achava que já estava seco há anos.
Fui para a cama com um peso no peito, uma mistura de desconfiança e medo do que estava por vir. Mateus já estava deitado, mexendo no celular, mas percebi que ele também não estava à vontade. O silêncio entre nós era pesado, como o ar antes de uma tempestade em Praia do Sol. Amor, você tá bem? Perguntei deitando ao lado dele. Ele suspirou, jogando o celular na mesinha de cabeceira. Tô, Ana, só cansado. Mas eu conhecia Mateus. Ele nunca ficava tão quieto assim, a menos que algo estivesse martelando na cabeça dele. É por causa da Sofia, né? Arrisquei, sentindo o coração acelerar. Ele me olhou, hesitante, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Não é nada, Ana. Só achei estranho ela aparecer do nada depois de tanto tempo. A voz dele tremia levemente, e isso só aumentou minha inquietação. Mateus, me fala a verdade. Vocês eram próximos em São Paulo, não eram? Ele se sentou na cama, passando a mão pelo cabelo, um gesto que ele fazia quando estava nervoso. Tá bom, Ana. Sim, a gente se conheceu em São Paulo. Eu estava trabalhando em uma obra. Ela trabalhava em um bar. A gente se envolveu por um tempo. Meu estômago deu um nó. Se envolveu como? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas sentindo o ciúme começar a queimar. Mateus baixou os olhos. Namoramos, Ana. Mas não durou muito. Ela vivia uma vida complicada. Eu não aguentei e terminei tudo antes de voltar para cá. Complicada como? Insisti, sentindo que havia mais coisa por trás daquela história. Ele hesitou, como se as palavras fossem pesadas demais. Ela trabalhava em bares, mas não era só servir drinks. Ela se envolvia com clientes, Ana. Não era o tipo de vida que eu queria. Quando percebi que ela não ia mudar, cortei contato e vim embora. As palavras dele caíram como pedras no meu peito. Sofia, a garota de vestido vermelho e sorriso sedutor, tinha um passado com meu marido. E agora ela estava na nossa casa, rindo com meu sogro, como se fosse dona do lugar. Eu queria gritar, perguntar por que ele nunca me contou isso, mas me segurei. Por que você não me disse antes, Mateus? Perguntei com a voz mais calma do que eu realmente sentia. Ele segurou minha mão, os olhos cheios de culpa. Porque era passado, Ana. Não queria te preocupar com algo que não importa mais. Eu te amo, você sabe disso. Assenti, mas a verdade é que eu não sabia se acreditava totalmente. O jeito como Sofia olhou para ele durante o churrasco, como se ainda houvesse uma conexão entre eles, não saía da minha cabeça. No dia seguinte, o sol nascia quente como sempre, e Praia do Sol já estava cheia de vida. As gaivotas gritavam no céu, e o cheiro de café fresco vinha da casa de Dona Rosa, nossa vizinha. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã, quando ouvi a voz de Sofia no quintal. Bom dia, seu João, disse ela com aquele tom meloso que parecia derreter qualquer um. Olhei pela janela e lá estava ela, usando um short jeans tão curto que mal cobria as coxas e uma blusa leve que deixava os ombros à mostra, brilhando sob o sol. João estava consertando uma rede de pesca no quintal, e o sorriso dele se abriu assim que a viu. Bom dia, Sofia. Veio cedo hoje, hein? Respondeu ele, limpando as mãos no pano. Ela se aproximou, sentando-se na cadeira de praia ao lado dele, tão perto que seus joelhos quase se tocavam. É que eu tava com saudade do mar, sabe? E da sua companhia, claro, disse ela, jogando o cabelo para trás com um movimento que parecia ensaiado. João riu, e eu notei como os olhos dele brilhavam, como se ele estivesse voltando a ser um jovem pescador em alto mar, pronto para conquistar o mundo. Fui para a varanda, tentando não parecer desconfiada. Sofia, quer um café? Perguntei, forçando um sorriso. Ela virou para mim, com aquele olhar que parecia me desafiar. Quero sim, Ana, mas só se for com aquele pãozinho quente que você faz. Tô morrendo de fome. Ela riu, e João riu junto, como se eles já fossem velhos amigos. Fui para a cozinha, mas cada palavra dela ecoava na minha cabeça. Era como se ela estivesse jogando um jogo e eu ainda não sabia as regras. Enquanto preparava o café, ouvi pedaços da conversa deles.
Sofia falava sobre São Paulo, sobre noites agitadas e pessoas que conheceu. Mas sabe, seu João, nada se compara à simplicidade daqui. Acho que o senhor tem razão em ficar nessa casa. Ela tem alma, né? João assentiu claramente encantado. É verdade, menina. Essa casa é tudo o que me resta da Clara. Mateus chegou do trabalho no fim da tarde e o clima mudou. Ele cumprimentou Sofia com um aceno seco e foi direto para dentro de casa. Amor, vem cá um segundo. Ele me chamou com a voz tensa. Na sala, longe dos olhos de Sofia e João, ele desabafou. Ana, eu não gosto disso. Ela tá aparecendo demais, não tá? O que ela quer aqui? A raiva na voz dele confirmava o que eu já suspeitava. Sofia não estava ali por amizade. Eu também tô achando estranho, Mateus. Ela tá muito próxima do seu João. E o jeito que ela te olha, parece que tá querendo te provocar. Ele cerrou os punhos. Se ela tá tramando alguma coisa, Ana, eu juro que não vou deixar quieto. Naquela noite, depois que Sofia foi embora, convenci Mateus a me contar mais sobre o passado deles. Sentamos no sofá, com o som do mar ao fundo, e ele abriu o coração. Em São Paulo, a Sofia era diferente. Ela vivia na noite e trabalhava em bares caros, mas não era só isso. Ela tinha clientes que pagavam por outras coisas. Eu tentei tirar ela dessa vida, Ana. Juro que tentei. Mas ela não queria mudar. Um dia descobri que ela estava se encontrando com outros caras, mesmo estando comigo. Foi quando eu terminei tudo. Ele baixou a cabeça, como se a lembrança ainda doesse. E agora ela está aqui na nossa casa, mexendo com o seu João, falei, sentindo a raiva crescer. Você acha que ela está fazendo isso de propósito? Tipo, para te atingir? Mateus pensou por um momento, depois assentiu. Pode ser. Ela nunca aceitou o fim do nosso namoro. Talvez ela queira se vingar, sei lá. Aquela ideia me gelou. Sofia, com seu sorriso doce e seus olhares provocantes, estava brincando com fogo. E o pior, João parecia estar caindo na armadilha dela. Nos dias seguintes, Sofia virou presença constante. Ela aparecia quase todo dia, sempre com uma desculpa. Trazer frutas, ajudar João com algo no quintal ou simplesmente passar o tempo. Cada vez que ela chegava, era como se trouxesse uma energia que mudava tudo. João, que antes vivia quieto na sua casinha, agora parecia mais animado, mais jovem. Ele contava histórias antigas com um entusiasmo que eu não via há meses. E Sofia ouvia com atenção, rindo e tocando o braço dele de leve, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Uma tarde, enquanto eu lavava a louça, ouvi risadas vindo da casinha de João. Fui até a janela e vi os dois lá dentro, sentados à mesa. Sofia estava mostrando algo no celular e João ria, com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Ela se inclinou para frente, o decote da blusa deixando à mostra mais do que o necessário, e ele, por um momento, pareceu hipnotizado. Então aconteceu. Ela colocou a mão sobre a dele e ele não afastou. Eles ficaram assim, em silêncio, por um tempo que pareceu eterno. Meu coração disparou e eu senti um calor subindo pelo rosto. Não era só ciúmes ou preocupação. Era medo. Medo de que algo entre eles estivesse indo além do que eu podia imaginar. Corri para contar por Mateus, que estava no quintal consertando a moto. Amor, você precisa ver isso. A Sofia Ela tá muito grudada no seu João. Eles estavam de mãos dadas agora. Mateus largou a chave de fenda, o rosto endurecendo. De mãos dadas? Ana, isso tá passando dos limites. O que essa mulher tá querendo? Ele se levantou como se fosse confrontar os dois, mas eu segurei o braço dele. Calma, amor. A gente precisa entender o que está acontecendo antes de fazer qualquer coisa. Naquela noite, enquanto jantávamos, João parecia mais alegre do que nunca. Ele até sugeriu que a gente fizesse um churrasco no fim de semana, para aproveitar a companhia da Sofia. Mateus engoliu em seco e eu percebi que ele estava segurando a raiva. Pai, você tá gostando muito da Sofia, né? Perguntou ele, com um tom que tentava ser casual, mas não enganava ninguém. João sorriu sem perceber a tensão. Ela é uma menina legal, Mateus. Traz vida para essa casa. Faz tempo que não me sinto tão animado. Eu troquei um olhar com Mateus
e vi a mesma preocupação nos olhos dele. Sofia não era só uma visita. Ela estava mexendo com a cabeça de João, e talvez com algo mais. Enquanto eu lavava os pratos depois do jantar, ouvi um barulho vindo da casinha de João. A porta estava entreaberta e a luz da sala derramava um brilho suave no quintal. Me aproximei, movida por uma curiosidade que eu não conseguia controlar, e foi então que vi. Sofia e João estavam lá dentro, tão próximos que quase não havia espaço entre eles. Ela sussurrava algo no ouvido dele, o corpo colado ao dele. E ele, com um sorriso tímido, parecia perdido naquele momento. Meu coração parou por um segundo e eu me afastei rapidamente com o som do mar abafando os batimentos acelerados no meu peito. O som do mar parecia mais alto naquela noite, como se as ondas soubessem do tumulto que crescia dentro de mim. Eu me afastei da casinha de João, com o coração batendo tão forte que parecia querer pular do peito. A imagem de Sofia tão perto dele, sussurrando algo com aquele jeito que misturava doçura e perigo, não saía da minha cabeça. Era como se ela estivesse tecendo uma teia, e João, sem nem perceber, já estava preso. Voltei para casa com passos rápidos, tentando não fazer barulho, mas minha mente estava em chamas. O que ela queria com ele? E por que Mateus parecia tão afetado por cada movimento dela? Eu precisava descobrir. Na manhã seguinte, o sol raiava em Praia do Sol com uma calma que contrastava com a tempestade dentro de mim. O cheiro de pão quente vinha da padaria da esquina e as vozes dos pescadores ecoavam na praia, preparando os barcos. Eu estava no banco, atendendo clientes, mas minha cabeça não estava ali. Cada vez que o telefone tocava, eu imaginava a Sofia aparecendo de novo, com aquele sorriso que escondia intenções que eu ainda não conseguia decifrar. Durante o intervalo, fui tomar um café com Dona Rosa, a vizinha fofoqueira que sabia de tudo o que acontecia na cidade. Ana, menina, você viu aquela moça que está sempre na sua casa? Perguntou ela, com os olhos brilhando de curiosidade. Quem é a Sofia? Respondi, tentando soar casual, mas meu coração já estava alerta. Dona Rosa tomou um gole do café, inclinando-se para frente como se fosse contar um segredo. Essa mesmo. Ouvi dizer que ela trabalhou em uns bares bem chiques em São Paulo, mas não era só de servir bebida, não. As más línguas dizem que ela... Bom, você sabe, fazia companhia para homens que pagavam bem. Minha mão tremeu segurando a xícara. Então era verdade o que Mateus disse. Sofia tinha um passado nebuloso e agora ela estava rondando meu sogro como uma mariposa atraída pela luz. Você acha que ela está atrás de quê, Dona Rosa? Perguntei, tentando cavar mais. Ela deu de ombros, mas o olhar dela dizia que ela sabia mais do que falava. Sei lá, Ana. Uma moça jovem, bonita assim, rondando um homem como o seu João. Pode ser carinho, mas também pode ser interesse. Ele tem aquela casinha, né? E todo mundo sabe que ele guarda dinheiro da aposentadoria. Aquelas palavras foram como um soco. A casinha de João, cheia de memórias da Dona Clara, era o maior tesouro dele. Será que Sofia estava atrás disso? Voltei para o trabalho com a cabeça a mil, mas decidi que precisava agir. Naquela tarde, quando cheguei em casa, vi Sofia saindo de bicicleta, com uma bolsa pendurada no ombro e um chapéu de palha que parecia mais de enfeite do que de proteção contra o sol. Oi, Ana. Tô indo encontrar umas amigas no centro, disse ela com um sorriso que parecia ensaiado. Assenti, forçando um sorriso, mas assim que ela virou a esquina, peguei minha bicicleta e fui atrás. Não sei o que me deu. Talvez fosse o instinto, talvez fosse o medo de perder o controle da nossa família, mas eu precisava saber o que ela estava tramando. Sofia parou em um café na praça principal, um lugar cheio de mesinhas coloridas e o aroma de café torrado. Ela se sentou com uma garota que eu reconheci vagamente. Clara, uma amiga dela da época da escola. Me escondi atrás de um quiosque de coco, fingindo mexer no celular, mas com os ouvidos atentos. Clara, eu juro, tá tudo saindo melhor do que eu imaginava, disse Sofia com a voz baixa, mas cheia de animação. O velho tá caidinho por mim, é só eu sorrir, tocar no braço dele, que ele derrete. Acho que consigo convencer ele a vender aquela casinha antes do fim do mês. Clara riu, batendo palmas. Você é fogo, Sofia? Mas e o Mateus? Ele não tá desconfiado?
Meu coração parou ao ouvir o nome do meu marido. Sofia deu um gole no suco de laranja com um brilho malicioso nos olhos. O Mateus? Ele tá mordido, mas não pode fazer nada. Sabe o que é pior? Eu ainda mexo com ele. Outro dia passei por ele de short curtinho e vi ele olhando, mesmo tentando disfarçar. Ele terminou comigo em São Paulo, mas agora vai ter que me engolir todo dia. As duas riram e eu senti o sangue ferver. Então era isso. Sofia não estava só atrás do dinheiro do João. Ela queria se vingar do Mateus, usando meu sogro como peça no jogo dela. Voltei para casa com as pernas tremendo, mas com uma certeza: eu precisava proteger minha família. Naquela noite, contei tudo para o Mateus. Ele estava na varanda tomando uma cerveja, olhando para o mar com uma expressão pesada. Amor, a Sofia está planejando algo. Eu ouvi ela no café, falando com a Clara. Ela quer convencer o seu João a vender a casa e... Ela está fazendo isso para te provocar, para se vingar de você. Mateus apertou a garrafa com tanta força que pensei que ia quebrar. Eu sabia, Ana. Sabia que ela não estava aqui por acaso. Mas mexer com meu pai, isso é baixo até para ela. E tem mais, continuei hesitante. Ela está tentando te seduzir de novo. Disse que te provoca de propósito. Mateus ficou em silêncio, o rosto endurecendo. Ela pode tentar o quanto quiser, Ana. Eu não caio mais nesse jogo. Mas a gente precisa tirar ela da vida do meu pai antes que ela destrua tudo. Concordamos que precisávamos ser espertos. Confrontar Sofia diretamente podia fazer João defendê-la ainda mais, então decidimos observar e esperar o momento certo. Nos dias seguintes, Sofia continuou sua dança de sedução. Ela aparecia na casa com vestidos que pareciam feitos para chamar atenção, o tecido leve dançando com o vento, destacando cada curva do corpo como se fosse uma pintura viva. João parecia cada vez mais encantado, e eu notava como ele mudava na presença dela. Antes, ele era reservado, quase melancólico, mas agora ria alto, contava histórias com entusiasmo, como se tivesse voltado aos 30 anos. Mas havia momentos em que eu via um lampejo de dúvida nos olhos dele, como se uma parte dele soubesse que algo estava errado. Uma manhã, enquanto Mateus estava no trabalho, Sofia apareceu na casa com uma cesta de caju e um sorriso que parecia iluminar o quintal. Trouxe para o seu João, Ana. Ele disse que adora caju. Falou com aquela voz que parecia sempre estar cantando. Eu assenti, mas meu estômago revirava. Ela entrou na casinha de João e eu fiquei na varanda fingindo arrumar as plantas, mas com os ouvidos atentos. Seu João, já pensou em vender essa casinha? Sabe, vocês podiam usar o dinheiro para viajar, curtir a vida, ouvi ela dizer com um tom que misturava charme e persuasão. João riu, mas havia uma hesitação na voz dele. Essa casa é minha história, Sofia. Não sei se consigo me desfazer dela. Mas seu João, ela insistiu, aproximando-se dele. O senhor merece mais. Uma casa nova, uma vida nova, comigo. Meu coração disparou. Ela estava indo longe demais. Antes que eu pudesse fazer algo, Mateus chegou do trabalho mais cedo, o rosto vermelho de calor e raiva. Ele entrou na casinha sem bater e ouvi a voz dele, firme e cortante. Sofia, o que você está fazendo aqui de novo? João respondeu, tentando acalmar os ânimos. Calma, filho. Ela só veio trazer umas frutas. Mas Mateus não recuou. Frutas? Pai, ela está tentando te convencer a vender a casa da mamãe. Você não vê? O clima ficou tenso e Sofia, com aquele jeito de quem nunca perde a pose, sorriu. Mateus, não precisa ficar assim, só quero o bem do seu João. Mas o olhar que ela lançou para ele não era de amizade. Era um desafio, como se estivesse dizendo: você não manda em mim. João ficou entre os dois, confuso, mas ainda defendendo Sofia. Mateus, para com isso. Ela é uma boa menina. Mateus bufou, saindo da casinha com passos pesados. Eu fui atrás dele, tentando acalmá-lo, mas ele estava fora de si. Ana, ela tá manipulando ele. E o pior é que ele tá caindo direitinho. Naquela noite, enquanto o som do mar enchia o silêncio da casa, Mateus e eu sentamos para traçar um plano.
A gente precisa abrir os olhos do meu pai, Ana, mas ele tá tão encantado por ela que não vai ouvir a gente. Precisamos de provas. Concordei, mas meu coração estava dividido. João era um homem bom, que merecia ser feliz, mas não às custas de uma armadilha. Enquanto conversávamos, ouvi Sofia rindo na casinha de João, o som dela misturado com o dele, como se fossem um casal de namorados. Mateus cerrou os punhos, mas eu segurei a mão dele. A gente vai resolver isso, amor, mas precisamos ser espertos. No dia seguinte, aproveitei que João estava na associação de pescadores e instalei uma câmera pequena na sala da casinha dele, escondida atrás de um vaso de planta. Era um risco, mas eu precisava de algo concreto para mostrar quem Sofia realmente era. Quando terminei, sentei na varanda, olhando para o mar, com o coração apertado. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja, e o som das ondas parecia um aviso. Sofia voltou naquela tarde, com um vestido azul que parecia flutuar ao redor dela, e entrou na casinha de João como se fosse a dona do lugar. Eu fiquei ali, observando de longe, com a certeza de que o que quer que ela estivesse planejando logo viria à tona. O pôr do sol pintava o céu de Praia do Sol com tons de laranja e rosa, e eu estava na varanda, o coração acelerado enquanto via Sofia entrar na casinha de João com aquele vestido azul que parecia dançar com o vento. Cada passo dela era como um aviso, uma promessa de que algo estava prestes a acontecer. A câmera que eu tinha escondido atrás do vaso de planta era minha esperança de desmascarar quem ela realmente era. O som das ondas quebrando na praia parecia ecoar a tensão que crescia dentro de mim, como se o mar soubesse que a tempestade estava chegando. Naquela noite, João voltou tarde da associação. De pescadores, com o rosto cansado, mas ainda com um brilho nos olhos que só aparecia quando Sofia estava por perto. Ela já estava na casinha, esperando por ele, com uma garrafa de cerveja gelada e um prato de petiscos que parecia ter sido preparado com cuidado demais para ser só gentileza. Seu João, trouxe um lanchinho para a gente relaxar, disse ela, com aquela voz que parecia envolver quem ouvia. João sorriu, sentando-se ao lado dela, na pequena mesa de madeira. Eu observava tudo da janela da nossa casa, com Mateus ao meu lado, os dois em silêncio, esperando o momento certo. Sofia começou a falar sobre o futuro, suas palavras doces como o mel. Seu João, já pensou em como seria bom começar uma vida nova? Vender essa casinha, comprar algo maior, quem sabe até viajar para o Nordeste. Eu sempre sonhei em ver as praias de Pernambuco. João riu, balançando a cabeça. Você é cheia de sonhos, menina, mas essa casa, ela é mais do que tijolos. É onde eu vivi com a Clara, onde criei o Mateus. Não sei se consigo abrir mão disso. A Sofia se inclinou para a frente, o vestido azul escorregando levemente pelo ombro, revelando a pele bronzeada que brilhava sob a luz fraca da lâmpada. Mas, seu João, às vezes a gente precisa deixar o passado para trás para encontrar algo novo. Algo como nós dois. Meu estômago revirou. Mateus apertou minha mão com força, os olhos faiscando de raiva. Ela tá indo longe demais, Ana, sussurrou ele. A gente precisa agir agora. Concordei, mas sabia que confrontá-lo sem provas só faria João defendê-la ainda mais. Decidimos esperar o que a câmera captaria. Nos dias seguintes, Sofia intensificou seu jogo. Ela aparecia cedo, com roupas que pareciam escolhidas para hipnotizar, uma blusa leve que marcava o corpo, um short que mostrava as pernas longas e bronzeadas, cada detalhe calculado para atrair olhares. João parecia cada vez mais envolvido, mas também mais confuso, como se uma parte dele questionasse o que estava acontecendo. Uma manhã, enquanto João estava fora, Sofia apareceu na nossa casa dizendo que precisava de gelo. Eu estava na cozinha, cortando frutas para o almoço, e a vi entrar com um sorriso que parecia desafiar o mundo. Ana, cadê o Mateus? Ele não está em casa? Perguntou ela com um tom que misturava curiosidade e provocação. Tá no trabalho, respondi seca, sem tirar os olhos da faca. Ela se aproximou do freezer, movendo-se com uma lentidão que parecia de propósito, o corpo roçando de leve na bancada. Sabe, Ana, o Mateus está diferente. Ele era tão solto em São Paulo,
Agora parece que tá preso numa gaiola. Eu parei de cortar as frutas, o coração disparado. O que você quer dizer com isso, Sofia? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela riu, jogando o cabelo para trás. Nada, só uma observação. Ele já te contou como a gente era próximo, né? Passávamos noites inteiras conversando, dançando, outras coisas. O jeito como ela disse, outras coisas, com um brilho nos olhos, fez meu sangue ferver. Isso é passado, Sofia. Ele tá comigo agora, respondi, tentando não cair na provocação. Ela apenas sorriu, pegou o gelo e saiu, deixando um rastro de perfume que parecia marcar o ar. Naquela tarde, Mateus voltou do trabalho mais cedo e eu contei o que Sofia disse. Ele bateu a mão na mesa, o rosto vermelho de raiva. Ela tá tentando te provocar, Ana, e tá usando meu pai para isso. Eu não aguento mais. Foi então que decidimos verificar a câmera. Conectamos o celular ao aplicativo e o que vimos nos deixou sem ar. Na gravação, Sofia estava na casinha de João, sozinha com Mateus, que tinha ido lá consertar uma torneira. Ela se aproximou dele, com aquele jeito que parecia derreter qualquer resistência, o corpo tão perto que quase o tocava. Mateus, você já esqueceu como era bom? A gente tinha química, lembra? Disse ela com uma voz que parecia uma canção proibida. Mateus recuou, o rosto sério. Para, Sofia. Isso acabou há muito tempo. Eu tenho a Ana agora. Mas ela não desistiu. Colocou a mão no braço dele, os dedos deslizando lentamente como se estivesse reacendendo uma chama antiga. Você pode ter ela, mas eu sei que ainda pensa em mim. Eu vejo nos seus olhos. Mateus afastou a mão dela com firmeza, mas o olhar dele vacilou por um segundo, e isso foi o suficiente para me fazer sentir um aperto no peito. Ele saiu da casinha sem dizer mais nada, e Sofia ficou lá, com um sorriso que misturava vitória e frustração. Ela tá tentando mexer com a gente, Mateus. Falei com a voz tremendo. Não só com o seu João, mas com você também. Ele assentiu, os punhos cerrados. Eu sei, Ana, mas eu não vou cair no jogo dela. A gente precisa mostrar isso pro meu pai. Decidimos esperar o momento certo. Naquela noite, João anunciou durante o jantar que estava pensando em vender a casinha. A Sofia tem razão, sabe? Talvez seja a hora de começar algo novo. O dinheiro pode ajudar a construir uma vida diferente. Mateus quase engasgou com a comida. Pai, você tá falando sério? Essa casa é tudo o que você tem da mamãe. João franziu a testa, claramente incomodado. Mateus, eu sei o que essa casa significa, mas eu não sou mais um jovem. Talvez a Sofia esteja certa. Talvez eu precise de algo novo. A tensão na mesa era palpável, e eu sabia que não podíamos esperar mais. No dia seguinte, chamamos João para conversar na nossa sala. Mostramos a gravação da câmera, com o coração na mão, esperando que ele entendesse. Quando viu Sofia tentando seduzir Mateus, o rosto dele mudou. O brilho nos olhos deu lugar a uma mistura de choque e dor. É isso que ela está fazendo na minha casa? Perguntou ele com a voz rouca. Pai, ela está te manipulando, disse Mateus, tentando manter a calma. Ela quer o dinheiro da casa, quer te usar para me atingir. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas é a verdade. João ficou em silêncio, olhando para o chão, como se o peso de cada palavra estivesse esmagando ele. Depois de um longo momento, ele se levantou e foi para a casinha sem dizer nada. Naquela noite, Sofia apareceu como se nada tivesse acontecido, com um sorriso que parecia desafiar o mundo, mas João a recebeu com frieza. Sofia, precisamos conversar, disse ele com uma voz que não deixava espaço para brincadeiras. Ela tentou manter o charme, aproximando-se dele com aquele jeito que já tinha funcionado tantas vezes. O que foi, seu João? Tá tudo bem? Mas ele a interrompeu. Eu vi o vídeo, Sofia. Vi você com o Mateus e ouvi o que você disse para sua amiga no café. Você tá aqui por dinheiro, não é? Por vingança? O rosto dela empalideceu, mas ela tentou se defender. Não, seu João, não é isso. Eu gosto de você, juro. Mas as palavras dela soavam vazias, e João balançou a cabeça,
com uma tristeza que partiu meu coração. É melhor você ir embora, Sofia. Não quero mais você aqui. Sofia tentou argumentar, mas João foi firme. Ela pegou suas coisas, o rosto vermelho de raiva e vergonha, e saiu pela porta sem olhar para trás. O silêncio que ficou na casinha era pesado, como se o ar tivesse sido sugado. Mateus e eu fomos até João, tentando confortá-lo. Pai, a gente só queria te proteger, disse Mateus com a voz suave. João assentiu, os olhos marejados. Eu fui um idiota, filho, um velho idiota que caiu na conversa de uma menina. Eu segurei a mão dele. Não, seu João, você só queria ser feliz, não tem nada de errado nisso. Nos meses seguintes, João voltou a ser o homem reservado de antes, mas com uma nova força. Ele decidiu manter a casinha, dizendo que era o último pedaço da Clara que ele não podia deixar ir. Um dia, durante a festa junina da cidade, ele conheceu Dona Maria, uma viúva de 50 anos que vendia bolos na praça. Ela era gentil, com um sorriso tímido e uma risada que parecia aquecer o coração. Eles começaram a conversar e logo estavam inseparáveis, cuidando um do outro como dois velhos amigos que se encontraram no momento certo. Enquanto isso, soube por Clara que Sofia voltou para São Paulo, de volta à vida noturna que ela nunca conseguiu deixar. Mateus e eu superamos o peso daquela história, aprendendo a confiar um no outro ainda mais. Sentada na varanda, olhando o mar que brilhava sob o luar, senti uma paz que há muito não sentia. A vida em Praia do Sol voltou ao normal, mas com uma lição que nunca vou esquecer. O amor pode cegar, mas a verdade sempre encontra um jeito de nos libertar.